dia. Calimera. Ohayo. Dobro jutra. Gute Morgen. Buongiorno. Zachahal. Buenos dias. Jeun Achen. Good morning. Que Deus abençoe a cada um em sua casa. É um prazer e um privilégio nós podermos cultuar dessa forma. Esperamos que esteja já no fim, porque eu não vejo a hora de que nós estejamos juntos de novo naquele culto, naquela celebração aqui na igreja, todos juntos. Como eu disse, nós não queremos mais muito tempo esse vazio, né? Falta a presença dos irmãos aqui conosco. Mas hoje nós estamos felizes de uma maneira bem específica pelo fato dos adolescentes estarem conosco. Nem todos puderam vir, mas uma parte deles que pôde estar aqui, nós vamos cultuar, nós vamos celebrar juntamente com eles. Pedimos e tem alguns adultos coordenando para que haja o distanciamento, para que haja a máscara, para que haja o álcool em gel, enfim, tudo que estamos já preparando também para o momento em que todos os adultos vão poder estar conosco. Nós esperamos em Deus que a vacina saia rápido. É claro que uma vacina seria a declaração de que esse problema estaria passando mesmo, né? E parece que se está chegando lá, parece que está bem próximo. Então nós queremos orar por isso, para que nosso Deus, nós acreditamos que a ciência vem dele. Nós acreditamos na ciência, mas acreditamos que o nosso Deus é acima dela. Ele é que dá capacidade para que o cientista descubra a cura de uma doença. E nessa visão, nesse caminho, nesse entendimento, eu quero fazer uma oração nesse momento para que Deus abençoe não só aos adolescentes, não só aos adultos, aos jovens, às crianças, que Deus abençoe a nossa família, a Igreja Batista em Pinheiros, e seja lá qual lá que esta celebração esteja entrando, se você está abrindo as suas portas para que nós possamos entrar aí na tua casa também, que Deus abençoe a tua família, que Deus proteja a tua casa. E eu gostaria de abrir com uma oração. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada adolescente de nossa igreja, os que puderem estar aqui e aqueles que não puderem. Que o Senhor nos abençoe para que a arte vá de volta como celebração e como aqueles que querem fazer algo diante do trono do Senhor. Receba, Pai, receba a nossa adoração, receba a palavra, nos proteja, esteja protegendo aqueles que estão trabalhando duro para descobrir a vacina desta doença, Pai. E que nós possamos em breve estar diante do Senhor em comunidade, que nós possamos celebrar juntos como família. Obrigado por este culto que vamos prestar ao Senhor. Nos abençoe, nos dando um bom momento espiritual, que nós possamos, a partir do culto, reconhecer que o Senhor é dono de nossas vidas e que o Senhor, Pai, tome nossas vidas em suas mãos e nos proteja deste vírus, nos proteja para que o nosso país possa se manter diante das lideranças e que as lideranças possam nos manter direcionados para que o nosso país cresça, se una, que nós possamos ter a proteção divina do Senhor em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, que o Senhor proteja os nossos filhos, dando-nos saúde. Em nome de Cristo, amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna.
maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você, alcance a sua família e que Deus possa abençoar vocês. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de podermos refletir sobre aquilo que Ele nos ensina, sobre a Sua palavra, sobre a Sua Escritura. Tivemos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos adolescentes, num momento muito gostoso, que Deus continue abençoando a vida de cada um e que possamos ter mais e mais participação e que possamos ver Ele dia a dia na casa do Senhor, adorando e glorificando a Deus. Eu quero ler com vocês hoje o texto de Lucas. Nós vamos ler o Lucas capítulo 24, nós vamos ler os versículos 21
Em seguida, nós vamos pular para o 25 e vamos ler até o 27. Esse texto, ele inicia-se no versículo 13 e vai até o versículo 35, mas nós iremos ler apenas esses versículos. Acompanhem comigo a leitura. O texto diz o seguinte, versículo 21 de Lucas 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Versículo 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse à sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava nas Escrituras. Senhor Deus, te damos graça, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa encontrar, Senhor Deus, ó Pai, um coração disposto a Te ouvir e que o Senhor possa completar a Tua obra nas nossas vidas. Ensina-nos, Deus, apesar de mim, que o Teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações por meio da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse texto, eu sugiro que depois você leia o texto inteiro na íntegra, o texto, os autores aqui, os escritores, né, dessa versão revista e atualizada, eles colocam como os discípulos a caminho de Emaús, e eu quero refletir com você um pouco dessa história, um pouco desse registro desses dois discípulos que voltavam para Emaús. A pergunta a ser feita após a leitura desse texto é: o que fazer quando a esperança se vai? O que fazemos quando as nossas expectativas são frustradas? E esse texto, ele narra essa história de dois discípulos de Jesus, ou seja, pessoas que eram cristãs, que caminhavam com Jesus, eles estavam voltando para a sua aldeia, chamada Emaús, cerca de 12, 13 quilômetros de Jerusalém. O texto diz, narrando a partir do versículo 13, o texto vai dizer que Jesus se aproxima deles, mas que eles não o reconhecem. Então Jesus pergunta: o que está acontecendo com vocês? O que preocupa o coração de vocês? E eles então, entristecidos pelaquela pergunta, ele fala: por acaso você não ouviu o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Você não viu os jornais? Você não atualizou as suas redes sociais? Você não viu o que está acontecendo, o que tem acontecido? E Jesus pergunta: quais notícias? E aí então eles começam a falar tudo o que aconteceu a Jesus o Nazareno. E é sobre essa história, é isso que nós vamos refletir, sobre o encontro de Jesus com esses discípulos a caminho de Emaús. Jerusalém era o lugar onde os sonhos eram nutridos, Jerusalém era o lugar da promessa, havia promessas a respeito daquele lugar, a respeito de um rei que se levantaria e que teria um reinado maior do que o reino de Davi. Esse reinado significava que acabaria a fome, acabaria a miséria, acabaria a desigualdade social, e as pessoas então viviam essa expectativa, essa esperança de que suas vidas pudessem mudar. Jesus se apresenta e as pessoas esperam que Jesus seja esse rei. Mateus narra, assim como Lucas 19:38, narra a entrada de Jesus em Jerusalém, onde eles falam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então eles esperavam esse rei que iria libertar Israel, e é o que os discípulos falam aqui para Jesus, que eles achavam que seria este que iria libertar Israel, que iria dar uma nova perspectiva a essas pessoas. Mas o fato é que o texto narra e fala que eles estão voltando para Emaús. E voltar para Emaús significa voltar para a sua vida normal, significa que algo havia dado errado. Eles voltavam agora num caminho de frustração, num caminho que seus corações, suas mentes estavam perturbadas. E Jesus questiona isso quando Jesus os encontra. As expectativas deles haviam sido frustradas, eles se sentiam como que enganados, porque eles esperavam que fosse Jesus, eles esperavam que fosse aquele que libertaria Israel. Porém, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, e nós já estamos falando de um domingo à tarde.
Então, eles voltam com as suas expectativas frustradas. Eu não sei como você se encontra nesse momento, nós começamos 2020, um ano cheio por ser 2020, 2020, um ano cheio de expectativas, cheio de situações, de oportunidades. Muitos fizeram planos de viajar, de trocar de carro, de comprar a casa própria, ou ir para uma casa maior, de fazer a viagem do exterior, ingressar na universidade, um mestrado, uma pós, enfim, existiam muitas expectativas e de repente nós fomos surpreendidos por um vírus que mudou a rotina de todo mundo. Como nós podemos reagir diante do inesperado? Nós talvez não estivéssemos prontos para o que viria a acontecer. E esses discípulos, eles se encontravam dessa forma, frustrados, suas expectativas frustradas. É importante frisar que a expectativa era dos discípulos, não eram as expectativas de Jesus, porque ao longo da Bíblia, os profetas já tinham narrado que isso haveria de acontecer. Jesus mesmo, quando o encontra, passa a narrar e falar o que iria acontecer. Mateus 20, 19, também Jesus fala que ele haveria de morrer e ressuscitaria ao terceiro dia. Eles se sentiam enganados, eles estavam fora do espaço geográfico. Porque Jesus havia falado que quando ressuscitasse, iria adiante deles para a Galileia, porém eles estão indo para Emaús. Eles estão fora do espaço geográfico. Jesus então os encontra e pergunta: o que perturba o seu coração? O que perturba o seu coração? Seria o isolamento? Seria não ter ainda a vacina do coronavírus? Seria a situação econômica sua, ou a situação econômica que o país enfrenta? Seria ter que reagendar a sua vida? Esses discípulos, eles estão presos aos acontecimentos dos últimos dias. Eles passam a narrar para Jesus e falar: olha o que aconteceu nos últimos dias. Jesus os alcança, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles estão meio que anestesiados espiritualmente. Eles não conseguem olhar para a história, eles não conseguem reconhecer o Cristo das Escrituras. Suas vidas se limitam aos últimos 3 dias. Assim como o povo no Egito, que diante das ameaças, diante das dificuldades, fala que prefeririam voltar para o Egito do que morrer ali naquele deserto. Ou mesmo Elias, que em certo momento ele se encontra nessa mesma situação dos discípulos. Elias que havia desafiado os profetas de Baal, Elias que havia ressuscitado o filho da viúva. Deus havia usado Elias de tantas formas. No entanto, Elias se encontra em uma caverna por conta de uma ameaça de Jezabel. Diante das frustrações, das adversidades, nos parece faltar convicção daquilo que acreditamos. Se de fato estamos no caminho certo, se realmente nós estamos caminhando da forma adequada, temos dificuldade de enxergar as promessas de Deus. Os discípulos não conseguiam enxergar. Tiago fala, capítulo 1, versículos 2 e também no versículo 12, que nós devemos ser felizes o fato de passarmos por diversas provações. Como nós temos vivido a nossa aprovação? O fato de ser felizes diante de uma aprovação é porque, uma vez aprovado, essa aprovação, ela vai gerar esperança. E esses discípulos, o que eles mais precisavam nesse momento era estarem felizes diante da aprovação, era ter a esperança, mas eles já não conseguiam ver. Os discípulos estão no campo da dúvida, da incerteza, eles não conseguem se apropriar nas evidências das Escrituras. Os discípulos não conseguem reconhecer Jesus. Muitas vezes nós, mesmo nós que já conhecemos as Escrituras, que constantemente ouvimos a palavra, muitas vezes diante das nossas adversidades, a gente não consegue olhar e encontrar Jesus nas Escrituras. Muitas vezes perdemos as forças, perdemos as esperanças. E pela graça de Deus, Ele nos alcança. Ele questiona o que é que incomoda as nossas mentes, os nossos corações, o que é que nos preocupa. Os discípulos, eles estavam fora da dimensão geográfica, mas eles estavam fora da cronologia, porque já era domingo à tarde, eles ainda estavam presos, suas mentes estavam presas nos acontecimentos da sexta-feira à tarde. Nós, por vezes, nós
nos preocupamos tanto com a situação, com as situações possíveis, com aquilo que a gente pode ou não vir a viver, que a gente não consegue muitas vezes ter esperança, a gente não consegue ver uma saída. E Jesus se apresenta àqueles discípulos. É bem interessante que o texto não fala que é os discípulos que vão até Jesus ou que os discípulos reconhecem Jesus, mas é que Jesus que se aproxima desses discípulos e fala ao coração deles por meio das Escrituras. Que as Escrituras possam gerar no seu coração esperança, possa gerar perspectivas e que você tenha seus sonhos, suas perspectivas nutridas para continuar a sua caminhada. Essa mensagem, que ela possa alcançar o seu coração, assim como os discípulos, a partir do momento que entenderam quem era Jesus e que Jesus havia ressuscitado, eles voltam para dar àqueles que tinham as últimas notícias, uma nova notícia. Que você possa anunciar, que você possa falar de Jesus. Existem muitas pessoas precisando dessa esperança, precisando de uma boa notícia, e nós somos os portadores dessa boa notícia. Jesus ressuscitou, assim como Jesus cumpriu, como Deus cumpriu todas as promessas, Ele continua cumprindo a sua palavra. E a grande notícia, a nova notícia, é que Jesus vai voltar, vai retornar, e que tudo o que nós vivemos, Ele é passageiro. Que nós possamos a cada dia nos apegar não nas situações, não nas possibilidades, mas se apegar a Jesus, ao Deus das Escrituras que cuida da nossa vida. Que essa mensagem possa aquecer o teu coração, assim como aqueles discípulos se sentiram com os corações aquecidos. Que o encontro com Jesus possa te mover cheio de esperança. As adversidades que nós enfrentamos, elas são uma oportunidade de apresentarmos ao mundo a razão da nossa fé. Que Deus possa usar a tua vida, meu querido. Você que seja bênção na sua casa, na sua família e aonde quer que você esteja, que Deus use a sua vida e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa alcançar corações, que a Tua palavra possa produzir, Deus, esperança na vida de cada um, Deus. Sabemos que vivenciamos dias difíceis e que as notícias que acompanhamos não são boas, mas nós confiamos em Ti e ao Senhor pertence tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas e nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor esteja no controle, Deus. E te pedimos que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê tranquilidade para continuar essa jornada. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, ó Pai, a não perder a nossa fé, a não perder as nossas expectativas, a nossa esperança. Em nome de Jesus, que possamos, Deus, estar a cada dia fortalecidos, apesar das dificuldades. E que possamos nutrir os sonhos e a esperança de outros, em nome de Jesus. Amém, Deus.